Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E aqui comigo, também host do canal, atua em obras há mais de 40 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara, e contigo? Muito bom, muito bom. Maravilha. Mais um episódio. Opa, né? Aqueles to be continue, né? A gente está continuando. Bem, galera, hoje é mais um episódio da série Outros Olhares, em que a gente traz aí profissionais incríveis do mercado para dividir experiências. E hoje a gente está recebendo novamente o nosso querido convidado, Daniel Ribeiro. Fala, Daniel, como é que você tá, cara? Muito bem, senhores. Obrigado pelo convite. Novamente estamos aqui. Vamos continuar com essa troca de ideias, troca de conhecimento, informação. Vamos lá. Maravilha. O primeiro bate-papo foi longe, né? Então a gente vai dar sequência. Para quem não viu, está aqui. Que lado que tá? Aqui. Em algum lugar aqui em cima, algum lugar da a gente tela aparece, ou na bio, né? Ou na bio. Em algum lugar vocês encontram o primeiro episódio. Vale a pena. A gente conta histórias incríveis lá. Acompanhem o primeiro episódio. Então, Daniel, vamos dar sequência ao nosso bate-papo. E aí, a bola está comigo dessa vez para iniciar com as perguntas. Eu queria, nessa questão toda de obra instaladora, mas puxar o papo um pouco para projetos nessa pergunta. Como que você vê o momento atual, né, dos projetos que chegam lá na ponta, que é na obra, né? Principalmente com questões de que o mundo mudou, né? Você contou histórias para nós no primeiro episódio, do mundo Anakin, dos anos 80, né? Tipo, a revolução do início dos 90, a vinda do AutoCAD, né? E agora a gente viveu, eu não posso dizer que é recente, mas a gente vem vivendo uma nova mudança tecnológica com a vinda do BIM, e isso provavelmente deva estar trazendo aí mudanças também lá para a ponta da fila, que é a obra de fato. Conta um pouquinho para nós, falando um pouco de projeto, um pouco de como é que está o cenário da atualidade, e vamos bater papo. O BIM facilitou a vida ou é só fábula? Não, vamos lá. Como eu falei anteriormente, a época do Nanquim era uma época onde se detalhava o projeto assim de uma forma... especificava o reator da lâmpada e a lâmpada, por exemplo, o parafuso, a bucha, a argoela, se especificava tudo isso no projeto, se detalhava isso tudo no projeto. Hoje, tudo isso está dentro de uma caixinha. Tá lá? Tá lá. Mas você tem que saber que ali você vai fixar com um parafuso que você ainda não sabe qual. Uhum. Quem vai definir isso é o engenheiro da obra, ou é o instalador, Então, algumas definições básicas a gente não tem hoje. Hoje você tem um detalhamento muito completo que você tinha naquela época, só que hoje é mais rápido. Antes você levava para fazer um projeto predial, aí 6, 8 meses, com várias pranchas, tudo ananquim, tudo mais. Dependendo do projeto, levava mais de anos, certo? Sim. Por causa da complexidade. Hoje você faz um projeto, muitas vezes, em um mês. Dependendo do tamanho do projeto, e até menos, você pode falar isso para mim. E um serviço muito agregado manual antigamente. Hoje ele é mais... tem uma ferramenta computacional. O problema é a ferramenta que está atrás do teclado, isso, né? É exatamente isso. Hoje, você tem equipamentos, instrumentos que fazem tudo para você, desde que você comande. Então, quem está sentado aqui tem que entender muito do que está fazendo. Esse eu acho que é o segredo. Não adianta você colocar uma Ferrari para uma pessoa, um carro de Fórmula 1 para uma pessoa que não sabe pilotar. Perfeito. Essa é a comparação que eu faço. Então, hoje tem ferramentas, se você pegar o BIM, o Revit, você tem detalhamentos hoje que você fala, uau, imagem 3D, eu mesmo já peguei projeto teu, numa obra que a gente está fazendo agora, que você tem lá planta, vista, os 3D, tudo detalhado ali, você coloca na mão do instalador, não tem como ele errar, ok? Não é mais isométrico, é 3D mesmo, né? É 3D mesmo, as interferências, hoje você consegue visualizar tudo isso, é fantástico. Sim. Há anos atrás, você tinha que colocar um desenho em cima do outro para ver a interferência. Hoje E enxergar o tridimensional, né? Porque é planta sobre planta, mas né? era muito bom porque o cérebro funcionava. Sim. Eu ia falar isso agora. O cérebro funcionava. Hoje, infelizmente, não falando mal, mas hoje as pessoas pensam menos. O computador pensa por elas. Exato. Ou nem pensa, né? Não, rola uma preguiça mental, é verdade. Preguiça mental.
Vou voltar lá no passado, falando de um outro detalhezinho. Se você lembrar de quando você era jovem que saiu o telefone, o celular ou o telefone fixo, vários telefones você guardava na memória. O da sua casa, o da sua mãe, o do seu pai, da sua namorada, do teu trabalho. Uhum. Hoje, eu não sei o telefone da minha esposa. Exatamente. Porque tá no celular, da minha filha. E se eu perguntar para todo mundo vai concordar. Então, nosso cérebro hoje está funcionando menos. Exato. A gente está dando lugar para a máquina. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, não adianta você colocar uma máquina com um Revit, com um BIM, e o cérebro daqui, bom, por onde eu começo? Ih, mas tá faltando uma coisa ali. Ih, agora isso aqui. Então, tem que ter alguém aqui atrás com um treinamento específico, um conhecimento muito grande em projeto, para fazer aquilo funcionar. Se não... E essa questão de exercitar o cérebro, né? Tem até um estudo que foi feito com os taxistas de Londres, porque as ruas são terríveis e no passado os caras tinham um mapa na cabeça. Então os caras eram super inteligentes. E hoje em dia todo mundo segue o Waze. Só que ficou num nível hoje que assim, a minha esposa dirige aqui em São Paulo e ela não sabe o nome de rua mais, ninguém mais sabe o nome de rua, ninguém mais sabe se tá indo pro lado certo ou pro lado errado. Eu ia comentar isso agora. Nós tínhamos o guia. Mapografe. Guia Mapografe. Que você ia lá, você decorava a rua que você tinha que entrar, a terceira à esquerda, a quarta, a quinta à direita, tarará, o nome da rua que você tinha que entrar, você decorava. Muitas vezes ficava com ele do lado, mas você ia. Mas ficava aqui no teu cérebro. Sim. Hoje... E você estava antenado em tudo, né? Porque você precisava... Sim, hoje é o Waze com vários idiomas, né? E com vários formatos. Você pode estar lá o mano que fala, e aí, mano, liga entre a direita. Ô, já falei pra você, a direita. Eu ouvi isso outro dia no carro de aplicativo, eu falei, caraca, meu, onde é que eu tô? O cara personaliza até a voz que fala com ele. O cara personaliza a voz, cara. Então, assim, é muito louco. Então, eu não preciso pensar. As pessoas estão pensando menos. O problema é que eu acho que fazer engenharia, fazer construção civil é pensar. Porque se tu for começar a construir para pensar durante, a gente volta lá para trás, né? E assim, isso é um problema. O que era na fase do desenho Ananquim? Você tinha um projetista e depois você tinha um desenhista, não é isso? E por último, você tinha um engenheiro que analisava e revisava todo o projeto. Você tinha um responsável técnico que ele assinava, mas antes dele assinar, ele analisava tudo, via as interferências, pegava aquele projeto, levava para o outro engenheiro responsável pelo outro setor, que seria o engenheiro civil ou mecânico, dependendo do tipo de obra. Eles analisavam juntos as interferências dos projetos, isso levava um tempo, voltava para o projetista revisar, ele revisava e voltava para o desenhista colocar tudo na planta e liberar para a obra, para o cliente. E hoje em dia, o cara que está operando a máquina teria o nível de quem? Do desenhista. Do desenhista. E olha lá. Porque muitas vezes ele está fazendo sob pressão. Você capou me corrige, a parte mais alta do processo. Exatamente, me corrija. Muitas vezes ele está sob uma pressão do cliente, precisa entregar. Ele faz rapidinho e manda. E aí, na obra, é que vai se analisar a interferência, vai se analisar se aquilo está certo, vai se analisar se temos algum problema maior, e aí volta para o projetista as dúvidas. Escuta, isso aqui, e aquilo ali, e por que não fez isso? E por que... Ah, vamos ver. Aí sim que vai se fazer uma revisão de projeto. Olha o tempo, olha o custo. É trocar o pneu do carro com ele andando, né? Trocar o pneu do carro com ele andando, você falou tudo. Então, é terrível. Eu estou falando de experiências que eu vivi. Ah, é tudo assim? Eu acredito que não. Mas eu tenho vivido muitas experiências assim. Tá difícil pegar um projeto, não estou falando que todos, mas tá difícil você pegar um projeto hoje que você fala, cara, esse aqui... O cara resolveu as coisas aqui, né? Esse aqui tem compatibilização, legal, podemos seguir. Cara, mas aqui como empresa de projetos, a gente tenta e a gente também tem dificuldade de fazer isso. Porque é mão de obra, é novas gerações que pensam diferentes. Eu costumo a trabalhar com a galera com 3 frasezinhas, 3 perguntinhas muito fáceis e que às vezes eu já vejo uma tela azul rapidinho. Você pergunta, o cara fica grilado, mas meu, eu só falo assim, cara, tá, porque estão ali numa discussão, eu falo, peraí, o que é isso? Para que isso serve e como você constrói? Então você faz as 3 perguntas. O que é, para que serve e como você constrói? Cara, invariavelmente não sabem. Só que como que o cara tá projetando algo que ele não sabe para que serve, que ele não sabe como é que você constrói, e pergunta, ele fala, não, mas eu sempre botei aqui. Você fez assim, mas fez assim por quê? Não, porque lá no escritório que eu trabalhava eu botava aqui. Mas e aí, né? Cara,
E aí, se tu não ficar em cima, a qualidade é muito temerosa. E o problema da ferramenta computacional é que ela acelera isso, né? Então é quase como assim, olha, o cara não sabe dirigir um Fusquinha. Então dá uma Ferrari pra ele. Ele vai bater mais rápido na parede, só né? vai bater mais rápido. É loucura, Porque cara. muitas vezes você pega um projeto em que você vai lá no desenho de detalhes. É copia e cole. Às vezes tem detalhe ali que não tá naquele projeto. Mas tá ali. Se colar, colou. Se não for lá, Encheu a página, né? Encheu a página. Exatamente. Isso é sempre. Não, mas tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É a pessoa que está pilotando aquele equipamento, ela tem que estar preparada para isso. E ó, vou falar para vocês uma coisa que mudou a minha percepção de projeto também, porque eu vim de projeto, fui para obra. E eu sempre falei, muitas vezes você coloca um assistente técnico para levantar material, orçamentista, para fazer orçamento. Esse cara ele tem que passar uma temporada na obra. A minha vida mudou, a minha percepção mudou quando eu passei uma temporada na obra fazendo levantamento de material e olhando a obra. Muda totalmente, não é projeto. Você tem a dimensão de como aquilo funciona, onde que liga, o que, como, qual que é a interferência. O que você vê no projeto, você vendo não é o 3D. Hoje o 3D te ajuda, mas tem que passar pela obra. Todo mundo que trabalha em projeto, todo mundo que trabalha em orçamento tinha que fazer um estágio na obra. Isso para mim, e assim, para o pessoal da minha geração, isso mudou a percepção, mudou a forma de trabalhar, inclusive. Então, essa é a minha visão do pessoal que tem hoje. O pessoal hoje vai na obra e fica assustado. Nossa, sujo aqui, né? Vocês trabalham aqui em poeira. Sabe, eu já ouvi isso e falei, não, você tá de brincadeira. É loucura, né? Tem que fazer uma imersão. Tem que fazer uma imersão. Eu acho que o pessoal de projeto tinha que fazer uma imersão na obra mesmo. Mais tempo. Não é fazer visitas. Sim. Era ficar mais tempo. Vivenciar aquilo lá, né? Eu vivenciei isso. Fazer projeto dentro de obra. Fazer levantamento de material dentro de obra. Conhecendo o material. Conhecendo o material fisicamente. Isso muda toda a visão do cara que está no escritório. Tinha que ter mais essa comunhão entre os dois. Verdade. Para a coisa continuar dando certo. Porque está se perdendo. A gente até uma vez falou sobre esse abismo que existe entre projeto e obra. E é isso aí. A leitura nossa, do outro lado, é que segue se afastando. E a gente deveria ter o ímpeto de se juntar cada vez mais. De se apoiar. Né? Parece que o projetista... Não, é a obra. Tudo é a obra. É ele que fez tudo certo, mas a obra que está errando. Tem notas em projeto escrito assim... Item tal, a ser definido pela obra. Então, para que eu preciso de projeto? Desculpa. Tem muito isso. Eu cansei de ver assim, memoriais falando assim, ó, em casos de divergência entre a documentação e plano, isso aqui, seguir o escrito abaixo. Então o cara escreve um parágrafo e fala assim, ó, se você perderem, lê aqui. Se não souber, resolve aí. É isso, no final das contas. Mas aí, pô, eu tô pagando projeto pra quê, Eu né? nunca vi isso na minha vida, eu tô vendo agora. Nos últimos anos que tá nessa pegada. Então, isso é uma coisa que tinha que mudar. É vero. Bom, aí digamos que você recebeu um projeto e aí você precisa fazer uma proposta. Como é que você faz para gerar teu preço? Como é que você consegue gerar uma proposta comercial? Tá. Vamos falar de projetos que sejam padrão, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. A gente já fez alguns. A gente tem base de dados, de todos os dados, inclusive preço recente, né? Porque a gente compra direto. Então, com essa base de dados fica muito fácil. Parametrização. Então, fica muito básico. Projetos que são mais específicos, aí tem que se fazer um levantamento mais detalhado. Mas o levantamento detalhado ele tem um custo alto. E quando você vai participar de um orçamento, muitas vezes não dá para você gastar isso dependendo do cliente, dependendo do retorno que você sabe que você vai ter ou não. Então, muitas vezes não dá para você fazer um levantamento detalhado. Então, você pega os itens principais que são curva A, né? No caso de instalação, cabos, transformadores, geradores, quadros, né? Na parte hidráulica, bombas, enfim, dependendo do sistema que você vai trabalhar. Esses itens, você orça, vê que é o quantitativo deles
E aí ali você consegue amarrar o teu preço. E a parte de mão de obra, normalmente a gente já tem também os índices que você gasta de homem-hora para fazer tal atividade, já tem tudo isso na base de dados. Então, quando você joga o quantitativo, automaticamente já vem a quantidade de homem-hora. E aí Sim. você consegue chegar lá embaixo, o prazo da obra, o que você vai precisar, dependendo do cliente, ele te exige um engenheiro na obra full time, encarregado, um para elétrica, um para hidráulica. Então, dependendo, aí você monta o teu orçamento com essas informações, né? E aí quando você chega de repente numa fase final de negociação, onde você fala, opa, estamos aqui entre os três, beleza? Aí você já tem que ir afinando mais os seus itens para não ter nenhum susto lá na frente. E aí você fica na mão do teu algoz. E a produtividade, ela se mantém, cai? Como é que tá isso? Cara, hoje tá uma luta para você manter a produtividade, tá uma luta mesmo. A gente coloca dentro do nosso canteiro, né, do nosso almoxarifado, um planejamento mensal. Do dia 1 ao dia 30, todas as atividades que a gente tem que fazer para que, desde o encarregado até o ajudante, ele saiba onde ele tem que estar e o que ele tem que fazer. Então, do dia 1 ao dia 5, fulano, ciclano e beltrano tem que estar trabalhando nessa área. E é sério, é uma lousa branca com tudo isso anotado o mês inteiro. Então, a gente vai anotando e acompanhando. Por quê? Isso gera a nossa medição. E é o que eu falo para eles. Se você não trabalhar, você não recebe. Porque se eu não recebo, eu não te pago. Então, é papo reto. Então, a gente faz BDS com eles semanalmente para ver. Ah, teve um desvio. Desviou por quê? Qual que foi o problema? Ah, não, precisou tirar daqui para pôr ali. Então, temos que corrigir, porque a gente tem que manter a nossa meta. Então, a gente trabalha desse jeito. Procura, inclusive, eles saberem, e eu sempre falo isso, isso aqui é só um logotipo. Quem faz esse logotipo andar são vocês. É o ajudante, é o encanador, é o eletricista, é o encarregado. Se vocês não estiverem aqui andando, vocês têm que ter essa mentalidade. Muitos não têm, tá? Eu diria que 30% tem essa mentalidade de dono, né? De falar, não, beleza, a gente tem que trabalhar. Porque tem aqueles caras que estão na mesma função, fazendo a mesma coisa, um rala, dá o sangue, e o outro... Por que você dá o sangue desse jeito? Eu tô aqui e vou ganhar a mesma coisa que você. O outro é o mínimo, né? Mínimo produto Foi viável. o que eu cara, falei esses dias, semana passada, inclusive, num dos DDS que eu participei. Por coincidência eu tava lá. Falei, a gente conhece aquele ditado que uma laranja podre, ela apodrece as outras em volta. Eu nunca vi uma laranja boa fazer uma podre ficar boa. Então, se vocês tiverem essa visão, essa mentalidade, a gente pode, neste caso específico, fazer com que um cara cansado olhe pro outro e fala, pô, eu quero ser igual a esse cara. Sabe por quê, ô cara cansado? Senão eu vou tirar você do meio do nosso time, você não vai ficar mais aqui. E esse cara vai prosperar, vocês não. Então eu sempre jogo esse papo reto. E essa transparência eu acho que é fundamental. Se não for assim, os caras não têm segurança de onde é que eles estão indo. Estão avançando, estão recuando, estão crescendo, estão estagnados. Então, e quem tem potencial, quem quer crescer, cara, eu faço questão de falar aqui, ó, papo reto, olho no olho. Fala, meu, você tem futuro, mesmo que seja ajudante. Meu, você tem futuro, o que você quer? Você quer ser ajudante aqui? Você quer... E assim, você não precisa ser eletricista o resto da sua vida. Principalmente a geração nova. Uhum. Você não precisa ser encanador o resto da sua vida. Mas você pode ser um encanador bom, ser um líder melhor e ser um ótimo encarregado. E depois, continue estudando. Termina o teu estudo. Entra numa faculdade. Você pode ser um engenheiro que comanda essa equipe toda. Cara, eu falo isso direto. De verdade. Essa motivação eu procuro passar. Importantíssimo. Porque nem todo mundo vai levar. Mas se um levar, já valeu a pena. Sim, fez a diferença. Isso aconteceu várias vezes naquela situação que eu falei, onde a gente dava treinamento para o pessoal da Fundação Casa, que para dar o treinamento para esse pessoal, primeiro você fazia uma entrevista. E muitas entrevistas ali doíam no coração, porque você entrevistava meninos de 16 anos, de 15 anos, 16, 17 anos, que ele falava para mim, eu vou sair daqui, mas eu não tenho para onde ir. Eu não sei se a minha mãe vai estar em casa. A gente mora num barraco. Eu vou sair, vou voltar para lá, vou ver o que tem lá. Cara... É pesado, né? Pesado. Então, assim, a gente precisava, nós precisamos mudar isso.
E quem pode mudar isso somos nós. Ninguém mais pode mudar isso. A mãe dele, o pai estava preso. E você fala, mas foi um caso? Não, foram vários. Tinham casos piores. Não, imagina. Tinha caras que saíram de lá e voltaram pro crime e foram embora. O CPF cancelado. Teve 1, 2, 3, 4 de 100 que continuam trabalhando até hoje. Continuam, permaneceram no propósito e continuam. Até hoje. Então, é o que eu te falo. Se a gente conseguir mudar a vida de um, já valeu a pena. Exato. Esse é o que a gente pensa, né? Eu trago isso comigo desde aquela época. Então, até hoje, quando eu tenho a oportunidade de juntar a equipe e falar, meu, você é bom, você pode. E é só você que pode, não sou eu. É você que pode. Então, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. Eu vou estar aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar olhando para você e vou te recompensar. É isso. E o cara que não entrega nada, desculpa. Vai no vizinho. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem gente que é opção. Eu queria deixar um recado só pra galera assistir o primeiro episódio, onde a gente conta mais detalhadamente sobre esse momento aí da tua carreira profissional, que Treinamento, foi muito, muito bacana. Muito bacana. Beleza. Vamos dar sequência. Então, é viável formar preços competitivos no mercado atual? As grandes instaladoras têm poder de compra muito diferenciado ou tem alguma estratégia diferente que viabilize boas compras, que viabilize essa competitividade entre empresas de grandíssimo porte e empresas de médio porte, empresas de pequeno porte para dar do serviço? O que tu falaria sobre isso, cara? As grandes instaladoras, elas têm uma sala específica para elas serem tratadas. A sala VIP. Isso é fato. Não tem... O poder de compra de uma instaladora grande é muito maior pela quantidade de obras e pelo valor das obras. Isso é fato. Por isso que tem degraus, né? Pequeno, médio e grande. Isso é fato. Então, o que nós estamos fazendo com esse grupo que eu falei para vocês? Nós nos juntamos, né, num grupo de instaladoras onde as compras, principalmente de materiais de curva A gente consiga juntar isso num volume onde nós possamos sentar numa sala VIP e negociar. Um pode não conseguir, mas 10 consegue. Certo? Então a gente já está fazendo isso, já tivemos resultados e vamos continuar fazendo. Então, vamos comprar barramento blindado. Junta lá 4, 5, 6 empresas que vão comprar barramento blindado no mesmo período. Opa! A gente consegue um preço muito melhor do que se eu fosse comprar sozinho. Isso vale para qualquer tipo de material que a gente for comprar em pacote. Né? Então hoje a gente tem essa oportunidade e é por isso que nós estamos nos juntando para poder ter um poder de compra maior. É quase uma cooperativa, só que em vez de vender, compram. Se aliam, né? Aliados mesmo. Então é bom para todo mundo. Porque os preços hoje, infelizmente, as construtoras elas estão querendo ganhar de tudo quanto é lado. Então elas se espremem. Tem algumas que falam, não, eu vou comprar material, você me fornece só mão de obra. Isso nos prejudica. Sim. Por quê? Volto a repetir, como eu falei no primeiro episódio, eles não têm equipe técnica qualificada para trabalhar com instalações. Quem vai pedir esse material não conhece o material, pede errado, pede faltando item e a gente acaba tendo que corrigir. Então a gente gasta uma mão de obra com essa correção, com essa... Olha, eu avisei, olha, faltou isso, olha, precisa daquilo. Somos nós. E aí a nossa mão de obra fica o quê? Ociosa. Sim. Eles vão te pagar a hora parada? Não. Nem se cogita isso. Mas na hora do fechamento é todo mundo lindo, divino e maravilhoso. Sim. Só quem sabe é quem tá lá no dia a dia. Agora, esse grupo, cara, que tu comenta, é de uma evolução profissional tão grande, porque normalmente há uma competição, né? Ainda mais no nosso meio, eu sinto que teve momentos que as empresas parecem que competiam mais. Agora, as empresas entenderem que existe um vasto mercado e que a gente é um meio e que a gente tem que se ajudar e trabalhar junto, que tem um espaço e oportunidade para todos, eu diria que é de uma maturidade profissional. Eu estava esperando você terminar para falar esta palavra. É maturidade profissional. Né? Você chega num estágio que nós podemos ser concorrentes. Sim. Mas não precisamos ser inimigos. Perfeito. A gente tem que se ajudar como meio, né? Certo. Então, troca de informações sobre mão de obra. Olha, tem um funcionário aqui que está pedindo emprego aqui, que já trabalhou na tua empresa. O que você me diz? Pega informação. Claro. Porque tem
tem funcionários que realmente você pode indicar e tem funcionários que, cara, não Você deve desindicar. deve desindicar, porque, poxa, se ele não foi um bom profissional trabalhando comigo, ele não vai ser com você. É Perfeito. índole, é perfil, é personalidade, é caráter. Então, isso também nos ajuda, né? A não- Protege a todos vocês. Protege a todos. Tudo isso que a gente está fazendo é uma proteção. E isso a gente está trazendo também vários fornecedores, bons fornecedores, grandes fornecedores, e nós estamos mostrando isso para eles. De que forma? Participando de grupos, né? Trazendo para encontros, para que nós possamos falar, olha, nós estamos aqui, estamos unidos e nós precisamos de vocês. Sim. Ok? Então nós estamos falando de barramento blindado, de quadros elétricos, de cabos, de PVC, material de PVC, então assim, de tudo, válvulas. Então isso é legal, porque o próprio fabricante ele fala, opa, temos um nicho aqui extremamente confiável Sim. e que nós podemos nos aliar a eles e vamos vender a eles. E nós vamos comprar de vocês. Exato. É assim que funciona. Então está sendo muito produtivo. E eu acho que empresarialmente até agrega segurança, porque se tu vender para um mega cliente, com uma dor de barriga, tu tem uma compra, um volume expressivo do teu negócio que muda. Mas se tu vender pulverizado para muitos pequenos e médios, se der dor de barriga em 5, 10, não muda nada na tua vida. Dá uma osciladinha. Mas eu acho que traz segurança para fabricante, para todo fornecedor. É positivo para todos os lados, né? É Da isso aí. cadeia. Maravilhoso, maravilhoso. Estamos começando. Bom, excelente. Então já falamos um pouco de material, agora vamos falar do problema da mão de obra, né? Ah, que isso. Que problema. Que problema? Como A assim? gente, alguns episódios atrás, a gente trouxe o Tiba, né? Você já, inclusive, trabalhou com ele, né? E aí a gente estava discutindo nesse episódio, que deve estar por aqui em algum lugar, foi na bio, e a gente falava sobre o envelhecimento da galera, os operários em obra, né? E, assim, o número que a gente teve é que em 20 anos, a idade média cresceu 7 anos. Quer dizer, cada vez mais não está tendo reposição, né? Não tem gente jovem entrando no mercado da construção civil, né? Como é que você está lidando com isso? Como é que esse grupo lida com isso? Com dores. Muitas dores. Com Porque o suor. que você falou tem todo sentido. Hoje, os bons profissionais é 40, 50 a mais. Nossa. O jovem, ele não quer saber de construção civil. Não quer. É sujo, né? É sujo. É não pesado. Não quer abrir vala. Não quer ser um pedreiro, fazer uma parede. Porque você começa como ajudante. Tudo tem um começo. Em obra você começa como ajudante. E aí você vira um pedreiro, você vira um eletricista, vira um encanador, vira um mestre. Você tem um degrau, vários degraus para subir. E hoje você não tem ninguém no degrau lá embaixo querendo subir. É assim que a gente vê. A gente vê o pessoal já no degrau, aí você olha para trás e você não vê ninguém te seguindo. Então, Cadê o coleguinha de trás, né? Da cadeia? Não tem. Exato, não tem. Então tá muito difícil. Por quê? A gente vê isso diariamente. A gente está perdendo muita mão de obra para os aplicativos de entrega, aplicativos de viagem, aplicativos de... Enfim, ele faz o horário dele, ele faz o salário dele, está no ar-condicionado, fica sentado o dia inteiro. Para que eu vou ficar cavando uma vala se eu posso estar dentro de um carrinho com ar-condicionado levando alguém, ou se eu posso estar numa motoca entregando alguma mercadoria e parando embaixo a hora que eu ficar cansado, parar embaixo da árvore para tomar uma sombra. Eu até diria, eu ampliaria esse pensamento todo para não é só a física, né? O cansaço físico. Eu sinto uma preguiça mental da moçada. Porque trabalhar numa área específica, porque pode não carregar bloco, né? Um bloco é pesado, 1,5 bloco pesa 18 quilos. Mas você tem toda uma técnica para colocar o bloco na posição Isso, correta. você tem que aprender algo, né? Evoluir. E hoje parece que tudo poupa, né? Então, tantas vezes tu compra a mesma pizza, quando tu vai comprar pizza no iFood, ela já te traz aquela pizza pronta. Quando tu vai fazer não sei o que, o aplicativo já resolve pra ti. Então parece que a gente vai treinando nossos jovens a ficar cada vez com mais preguiça mental. E aí tu traz pra ele uma oportunidade que ele tem que aprender algo. Pô,
sério, vou ter que aprender isso aqui? Vai. E aí as profissões vão cada vez ficando mais distantes, né? É impressionante isso. Você vai formar engenheiros, você vai ter construtora fazendo obras. Nós estávamos conversando disso hoje, né, no almoço lá enquanto você não chegava. Eu tenho uma amiga lá e ele tem experiência também que está vivendo lá algumas situações em Portugal. Não tem mão de obra para fazer obra. Não tem funcionário, não tem pedreiro, não tem encanador, não tem eletricista. As obras lá que teoricamente deveriam durar 2 anos vão durar 3, 3,5. Porque não tem mão de obra. Estamos falando de um lugar específico, Portugal. Ninguém quer trabalhar hoje no mercado da construção civil. E os imigrantes que poderiam querer trabalhar não podem entrar no país, né? Então. É isso. Acabou. E se você trouxer isso aqui para o Brasil, um ajudante ganha R$ 2.400, salário base. Tira líquido aí, 1.800, 1.900, com os descontos e tudo mais. Quanto que ele ganha de Bolsa Família? 1.700. Aí ele falou, eu ouvi isso esses dias. Eu vou trabalhar aqui pra quê? É a mesma coisa que eu ganho no Bolsa, minha mulher ganha no Bolsa Família. Eu faço umas entreguinhas, eu tiro muito mais que isso. Quer dizer, a gente tem os dois lados da moeda. Você tem o empresário querendo gerar emprego, querendo fazer com que o país cresça, querendo, né, que as pessoas cresçam. E você tem um outro lado que fala, não, fica aí, vota em mim que eu banco você em casa. Não tem como, né? Você vê que o Brasil hoje tem muito mais pessoas no Bolsa Família do que na carteira assinada. Não precisa falar mais nada. Sim. Então, É uma dificuldade. Se nós, que estamos aqui, que somos empresários, que geramos emprego, não fizermos alguma coisa, ninguém vai fazer. Então, volto a repetir, a gente tem que partir do treinamento, tem que pegar um por um, tem que pegar os que realmente querem e botar esses caras para treinar, para ensinar uma profissão e para falar, você não precisa ficar no degrau de baixo. Você pode subir mais 1, mais 2, você pode chegar onde você quiser. Só depende de você. Sensacional. É isso que a gente está tentando fazer. É isso mesmo. Dando sequência, cara, nessa linha que a gente vem falando, né, sobre as tecnologias de instalações e tal. Então, porque, claro, o que a gente enxerga? Eu acho que é uma coisa talvez até natural das coisas, né? As tecnologias vêm para melhorar as coisas, né? E aí a mão de obra cada vez mais cara, tu bota a tecnologia para tentar construir com menos mão de obra, e enfim. Essas técnicas novas têm diminuído a incidência de mão de obra especializada, ou na verdade especializada não, tendem a diminuir a mão de obra em massa e aumentar a necessidade de mão de obra especializada, o custo da mão de obra, a gente tende assim, até eu fui numa palestra, nesse ano ainda, que comparava o custo da hora homem nos Estados Unidos e o custo da hora homem aqui. Então era tipo mais de 10 vezes. Convertia real e dólar e ainda dava 10 vezes. Tipo, $40 lá, sei lá, e aqui dava, sei lá, R$4, uma coisa assim, e ainda tinha conversão do dólar. Eu não me lembro exatamente os números, mas era algo assim. E aí isso falava assim, cara, é tão cara a mão de obra, que tinha que ser específica, porque tinha pouco já, que as tecnologias vêm entrando para ganhar espaço. E aí tu consegue diminuir a mão de obra ou ter menos para poder empatar. Você sente que isso está acontecendo nas instalações? Tem algum impacto das tecnologias construtivas em relação ao efeito mão de obra? Como que tu lê isso? Tem. Não é nenhum absurdo, mas tem. Se você pegar, vou falar da área predial. Se você pegar a execução de uma laje no pavimento tipo, e antes você passava mangueira, colocava caixinha, terminava tudo, depois que subia a alvenaria você vinha e passava fiação, hoje você tem um sistema polvo, que já vem pronto por apartamento, identificado, você só precisa espalhar no quarto, na sala, na cozinha, no corredor, e está pronto com fio. Olha só. Certo? Chama sistema polvo, que isso já está no mercado já há vários anos, e isso tem reduzido bastante a mão de obra, principalmente em obras convencionais, prédios padrão, vamos chamar assim. Né? Na parte hidráulica, kits de esgoto, mesma coisa, o projeto padrão, que não muda, você tem lá 200 apartamentos, você vai ter 200 kits de esgoto igual. Então, ou você compra isso pronto, ou você produz eu mesmo. Faz no canteiro, monta uma mini fabriqueta lá. Faz no canteiro. Chuveiro, quando você tem drywall, você compra o kit chuveiro montado, né? Alguns fabricantes de material eles já fazem isso, já te mandam montado, você faz um modelo e aplica.
Quer dizer, isso tem reduzido bastante a mão de obra, a quantidade de homem-hora. Porque, por exemplo, antes você usava, saindo de um shaft para ir para o apartamento, você usava PVC marrom aparente, saindo, entrando, curva, luva, T e tudo mais. Lixa, solda, cola. Hoje, se você fizer com o PEX, você sai com uma mangueira daqui, entra no apartamento, tem 2 derivações ou 3 e a água fria do apartamento está pronta. Então, isso é um ganho. Este material é mais caro que o PVC marrom. Sim. O metro da mangueira é mais barato. O que são caras são as conexões. Então, já tem também um movimento dos próprios fabricantes que estão procurando fazer conexões mais seguras e mais baratas. Isso já está acontecendo. Todo ano, nas feiras, você vê um movimento, né, dos fabricantes, um inventando alguma coisinha, um alicate diferente, uma prensa diferente, que isso ajuda muito na execução do trabalho. Então, esse tipo de coisa ajuda muito a reduzir mão de obra. Mas é o que eu falo para as construtoras, muitas vezes, para o engenheiro da construtora. Não adianta, você vai reduzir parte desse homem-hora, mas você está pagando para o fabricante que está produzindo lá na fábrica. Então, esse custo de material que vem pronto, ele é mais caro do que se você fosse comprar a granel. Ok? Se você for comparar material com material, mas ele já vem industrializado. Mas você não consegue tirar tanta gente da obra, porque você vai precisar do cara ali que vai espalhar, você não vai precisar de repente de 6 caras numa laje, você vai trabalhar com 4. Você vai reduzir a quantidade de pessoas porque o serviço já está pronto. Alvenaria é a mesma coisa. Hoje você não chumba mais caixinha na parede. Você vem com a extratora, abre, coloca a caixinha, encaixa ali. Mas você tem que dar treinamento para esse pessoal também. Porque senão, eles vão fazer que nem você comentou. Não, eu estou acostumado a fazer desse jeito. Não coloca uma luva, faz uma luva errada, faz uma conexão errada. Então, assim, você tem que ficar em cima e dar treinamento. Alguns fabricantes, eles abrem as suas portas para que você mande a equipe lá e eles dão um treinamento, principalmente quando você tem tubulação com eletrofusão, tipo PPR, gás. Então, eles abrem ou mandam um técnico na obra para dar o treinamento para o pessoal. Então, a gente procura fazer isso, para que a sua equipe não fique só olhando, vendo... Não. Todo mundo é treinado para. Uns se desenvolvem mais, outros menos. Mas tem uma redução de custo aí em torno de 15%, 20% na mão de obra, mas aí você tem que ficar esperto porque você vai gastar no material. Você então, tem que tentar equilibrar esse jogo. Você tem que estar sempre equilibrado com isso. Uma coisa que eu fui numa visita essa semana, numa obra, e eu tava falando, uma obra de uma construtora relevante, importante aqui de São Paulo, e os caras comentando assim, como tem vazamento no PVC soldável marrom. E eu falo, mas cara, não era para vazar, né? Supostamente, o material ele é bom. O problema é que tu tem um número tão grande de chances de erro, porque eu acho que é chances de erro, né? Então, quando tu tá trabalhando com PEX, já é um alicate que limpa, que faz aquilo ali, né? Que amarra, que faz a conexão. Então, aquela mão de obra do alicate já é um pouco mais tem uma expertise maior, erra menos, tu tem menos pontos de conexão. E aí, quando tu vai colocar isso no frigir dos ovos, ele me justificou que daria menos retrabalho. Ele falou assim, André, o problema não é nem só o custo do material, o problema é que dá muito retrabalho. E é aquela coisa de fiscalização pesada, de ter muito número de conexãozinha, quando vê, tu vai fazer um teste de pressão, tá dando pau, e aí retrabalho. Eu já fiz essa conta num apartamento convencional aí de 2 dormitórios, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço. Se fosse em PVC marrom, nós estamos falando aí de 15 a 18, dependendo da conexão, 15 a 18 pontos de conexão no PVC marrom. E no PEX, estamos falando de 5, 6. Nossa, olha conexões, certo? Então, por aí você avalia a probabilidade... pontos de falha, né? De pontos que podem falhar no PVC ou no PEX. Então, infinitamente melhor. Então, e tu tem a metodologia, né? Porque uma coisa é você ter 18 pontos para 5 e uma que tu ainda tem que lixar e colar a mão e outra que é um alicatinho. Então, já desses 5, a probabilidade do cara errar já é bem menor do que se fosse colando e soldando. Ou seja, é verídico essa linha... E os pontos de possíveis vazamentos, eles também são específicos, né? Então você sabe que você tem uma conexão aqui nesse fogo. Se vazar vai ser aqui. Não vai ser, e agora onde está? Eu tenho que buscar em algum lugar. Não, é aqui. Ou é ali, ou é na saída dele lá. Acabou. Porque no meio, teoricamente não tem.
Posso? Eu Legal. sei que tu vai brigar comigo, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Eu tô interessado, né? Agora ele falou, bom, tu não me deixou escolha, né? Mas vamos lá, rapidinho. Cara, esses, assim, soluções normalmente sancas, né? As instalações caminham muito por sanca, a arquitetura não quer sanca, aí as unidades estão cada vez menores, o mobiliário tem que ocupar até o teto, tu quase tem que dormir em pé, né? Então, sabe como é que são as unidades, né? No mercado Estúdio. imobiliário, né? O estúdio. Aí tem algumas que estão no The Office, né? Que era para ser 2 dormitórios, mas o outro ele é tão pequeno que vira um office e ele é um quadradinho que não cabe uma cama em nenhum sentido, enfim. Mas são, produto imobiliário que está acontecendo no nosso mercado. E aí o pessoal, algumas construtoras adotam o PEX com tubo-luva em laje para evitar as sancas quando só tem alimentação de água. E algumas repudiam isso, falam, não ponho nada porque dá problema. Qual seria a tua opinião em relação a isso, cara? Tipo, você é meio a meio, você segue o projeto, você acha que dá problema, é favorável, não é favorável? Tu trocar uma sanca por um sistema PEX embutido? Essa pergunta não estava nem no roteiro. Né? Depende da espessura da laje, porque você vai ter muita interferência com a ferragem. Quando você tem um tubo guia, se ele não estiver trabalhando num lugar onde ele trabalhe confortavelmente, o que eu quero dizer com isso? Se você não vai ter ferragem nenhuma apertando ele em algum ponto específico, sem estrangular, a curva sem fechada. estrangular, tranquilo, ok? Dá para trabalhar de forma correta. Agora, se você trabalhar numa situação dessa, e o problema não é só você trabalhar numa laje com altura confortável, é a execução da concretagem, que o cara do concreto não, ele tem que pisar, o equipamento é pesado, a mangueira é pesada, aquele caixinha quando ele... aquilo ali, apertou a ferragem, ela amassa o tubo guia, acabou, você nunca mais vai passar um PEX ali dentro. O risco é grande. O produto é bom, a ideia é fantástica. O problema é a execução. Então, se você perguntar para mim, você recomenda? Não. Por quê? Como instalador, quem vai ter que passar o tubo PEX lá, sabe que vai dar problema. E no papel é muito bonitinho, né? Agora, tu vai ter que passar o tubo lá. lá. É lindo. É por isso que eu tô falando. O projeto hoje, ele te dá uma perspectiva que você fala, uau, vai ficar sensacional. Só quem vai fazer é o ser humano. E o ser humano que está fazendo ali, ele não tem o cuidado de falar, não posso pisar aqui, tenho que tomar. Dia de concretagem, irmão. Esquece. Não, o pau quebrando, todo mundo É só usar um tubo-luva de aço. Tá aí, ó. Faz passar a viabilidade econômica agora disso. Não, mas é isso. Né? Eu já fiz, e inclusive já fiz já com o PEX dentro. Sim, se é por isso, né? Aí eu tô garantido. Já fiz o tubo guia com mangueira ponta azul, que ela é bem resistente. Aquilo ali, para o cara amassar ela, ele tem que dar uma machadada, que ele é mais resistente do que a mangueira guia que vem no PEX. Então, esse aí ele consegue garantir mais, mas eu só estou te falando há 10, 12 anos atrás, né? Hoje não se usa mais, mas é um tubo resistente. A mangueira ponta azul, ela consegue... ou então, se você pegar esse, que é o tubo guia que vem do PEX, aí você tem que já passar com a mangueira de PEX e deixar ela lá. Lógico, se alguém amassar, ela tá lá. Você vai amassar as duas. E ela já tá lá. Agora, mas o PEX se um dia você precisar trocar, esquece, você não vai trocar mais. Aí você vai ter que fazer um forro na sua casa para fazer uma rede nova. E o que eu vejo muito assim, que o PEX nasceu para ser o ponto a ponto, né? Para ser do manifold ponto a ponto. Mas o pessoal não tá usando assim. O pessoal usa com derivação, com T. Então aquela história do, não, tu solta as duas pontas e puxa a mangueira, nada. É direto. Antes ele saía do manifold, ia direto pro chuveiro, saía do manifold. Fiz muitas obras para Gafisa, para Iven. Manifold na área de serviço. Esse vai pro chuveiro, esse vai para a máquina de lavar, esse vai para suíte 1, para suíte 2. Beleza. Lindo. E o custo? Aí foi reduzindo. Então, Minha Casa Minha Vida, hoje você pode usar um PEX. Só que é cheio de derivação. Um só deriva para todo mundo e vai embora. É isso aí. Loucura. Obrigado pela pergunta. Segue o baile. Bom, teve um outro episódio nosso com o Ronaldo. Fenômeno? Não. Ronaldo Asturo. Tomara que um dia... É um fenômeno, mas não é ser tanto. um fenômeno. E é um cara de impermeabilizadora. E ele comentou que ele saiu do mercado de construção e foi trabalhar só no mercado de condomínios, porque falou que, assim, na construção os caras estavam esfolando
e a relação estava virando impossível, né? Já tinha quebrado a empresa dele, já tinha acontecido um monte de coisa. E ele falou que nesse mercado de condomínios os valores são menores, não sei o quê, mas o nível de estresse, o nível digamos, a perenidade da empresa cresceu muito, né? Porque ele falou assim, é uma guerra também para você pegar as obras, mas na hora que você está com a obra na mão, não vai acontecer nenhuma mudança no jogo, né? Como é que você vê isso? É que no caso dele específico, a partir do momento que ele pega aquele trabalho específico, ele só depende dele mesmo. Né? Você fazendo uma obra do chão, você depende de vários parceiros, seja da alvenaria, seja da estrutura, seja... Então, quer dizer, e são pessoas assim que você... não vão olhar o teu trabalho com um certo cuidado, né? Então ali ele só depende dele, fantástico. Dá vontade às vezes de mudar de área. Exatamente por isso que eu falei, pelo motivo que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Você tem um tipo de mão de obra que ela não está qualificada, não é qualificada e não quer se qualificar. Então você fica dando murro em ponta de faca todo dia. Né? Quando você consegue tirar uma coisa boa daquilo ali, você fala, uau, que legal que deu certo isso. Mas normalmente é tiro, porrada e bomba todo dia. A gente sabe disso há 40 anos. Né? E assim, não mudou, só está piorando. Mas a relação com as construtoras, com o cliente final, como é que tá? Então, como eu comentei já uma pergunta anterior, hoje as construtoras estão querendo lucro de todo jeito, em qualquer situação. Apertam os preços assim na época, na hora da contratação. Chegam alguns até a passar, não, o meu budget é esse aqui, eu só tenho isso. Você pega, né? Não, eu já falei, eu não tenho culpa se você orçou errado. Porque como eu te respondi agora anteriormente, como é que você monta o teu preço? A gente já tem expertise, a gente já tem histórico, né? Então, quando me chegam com um valor muito menor do que eu tô orçando, eu vou falar, você não vai fazer. Por esse custo, você não vai fazer. Vai ter um instalador que vai falar para você, eu faço, e você vai contratar ele no meu lugar. Só que daqui 6 meses você está tirando, se durar 6 meses, você está tirando ele da obra. Porque Você ele não está só se enganando, isso não te vai atender. virar. E aí você vai contratar um mais caro lá na frente ou para terminar a obra. Isso tem acontecido direto, não é, aconteceu, não, tem acontecido direto. É os aventureiros, talvez, né? Ou não, é aventureiros / desesperados. Alguns são aventureiros e outros são desesperados. Eu diria que tem alguns que são desesperados. Fecha 2, 3, 4 obras e quer trabalhar na quantidade. Aí tira o cara da obra A, coloca na obra B, aí o cara da obra A reclama, ele tira da obra C, coloca na obra A, e aí ele vai fazendo isso até onde uma das obras vai virar pro cara e falar, eu te quero mais aqui. Aí vai perder vai perder 2, vai perder 3. Mas ele perde uma enquanto já botou outra, e aí fica um ciclo que o de amanhã vende o almoço para pagar a janta. É isso. E aí não se sustenta. E isso não dura. Vai durar um período. 2 anos, 3. É uma bomba relógio. É uma Empresas bomba relógio. alavancadas é uma bomba relógio. Mas as construtoras, elas não têm essa visão de preservar seus parceiros e fornecedores. Eles querem preço. Eles querem preço. É isso. Se você fizer o preço deles, você é uma empresa legal. Se você não fizer a empresa dele, você não quer? Tem quem quer. E é assim que está trabalhando. E aí a gente tem que lidar com isso também. E aí quando você é chamado para orçar uma obra, porque eles querem tirar um instalador, já fiz isso algumas vezes. Eu falei, eu te avisei, né? Eu te avisei. É que é horrível isso, né? Falar, te avisei. A gente tá certo, mas é uma situação constrangedora, né? Falar porque eu te avisei é quase como eu sabia que eu ia estar certo, mas tu tá enrabado. Desculpa o francês, né? É isso. Desculpa, eu Lamento. Eu lamento. Exatamente. Então, é isso. Cara, fazendo um link com isso, né? A gente fala de preço agora, os caras veem preço. E é engraçado comentar isso porque eu não sei quanto isso nos materiais, até é uma pergunta que eu vou te fazer, mas como hoje as coisas elas tendem a ficar cada vez mais baratas
e cada vez ser o mínimo produto viável, né? Se o negócio tem a garantia de 2 anos, parece que é 2 anos e um dia ele evapora. Pô, morre, né? Porque os materiais eles estão cada vez mais enxutos para aquilo ali. Quanto à qualidade de materiais hoje do mercado, das instalações, tem alguma diferença muito grande dos materiais entre tubulações, fios, cabos, equipamentos? Tá rolando assim, tu tem opções para isso ou não? O que tu te diria um pouco sobre o mundo dos materiais, principalmente nessa seara de preço, qualidade, durabilidade, execuibilidade? Então, muito interessante a sua pergunta. Nesse grupo que a gente tem das instaladoras, uma coisa que a gente preza é a qualidade do produto. O produto o que é? O que a gente entrega. Para que você tenha uma qualidade desse produto, os materiais têm que ter qualidade. Então, a gente procura trabalhar, por exemplo, fio. Fio e cabo tem que ter qualifio. Porque se não tiver, você vai estar trabalhando com um cabo 2,5, que ele vai estar com a quantidade de cobre de um fio 1,5. A pureza da coisa. A pureza. Tem muita gambiarra assim no mercado? Mas demais. Porque principalmente quando você vai atrás de preço. É simples, tu entra na seara... Falando do fio 2,5, um fio 2,5 custa em média aí R$1,90, R$1,95 o metro. Aí se você achar um de 1,25, nossa, que lucro! Esse cara não tem qualifio. Já, até a Polícia Federal já correu atrás aí de algumas empresas que estavam vendendo fio, produto com menos cobre, enfim, fecharam fábrica, enfim, tem esse problema. PVC você tem marcas consagradas no mercado, Tigre, Amanco, Fortilite, a Crona aí agora está entrando no mercado, entrou no mercado forte de uns anos para cá, tem todas as certificações, falando de 2 itens básicos. Então, o que a gente tem de curva a gente não abre mão de qualidade. Por isso que eu te falei, o preço, quando você chega lá e o cliente fala, não, mas eu tenho preço menor, então faz com ele. Mas depois aí você pega um apartamento, sei lá, Minha Casa Minha Vida, construtoras aí vendendo por 230 mil um apartamento. Cara, quanto que vai sair esse apartamento para o instalador? 15 conto, 16 conto? Não faz. Por quê? Porque a tua mão de obra, ela não muda, ela não tem um preço fixo, tabelado pelo sindicato. Você não tem que ter um número X de funcionários durante o ano todo para fazer aquilo ali, e essas obras normalmente duram 2 anos, então você já tem um custo fixo em 2 anos que não muda. Como é que os caras querem que você faça mais barato? Não tem mágica. Não tem. Você pode comprar bem se você comprar em grandes quantidades o material. Ou você compra um material paralelo, somebody love, que ali na frente vai dar pau. É que são, acho que, 2 margens diferentes, né? Uma te dá, se fizer esse gato, te dá 40% da diferença. O outro te dá 5, 10, e tu tá apertado. Ou seja, Entendeu? 5, 10 não te salva. Exatamente. Não é assim, não, agora estourei e ganhei dinheiro porque eu consegui 5% na compra. Meu amigo, tu só diminuiu um pouco o que tá te enforcando. Mas tu ainda segue enforcadinho até o final. Então, estamos falando do baixo clero. Nas obras de médio porte e grande porte, isso não acontece. Até os projetos são extremamente extravagantes. Eu peguei um projeto esses dias para orçar de uma grande construtora aí que tubulação aparente de ferro galvanizado, eletroduto, dentro do apartamento para fazer iluminação e entre forro. Falei, cara, uau, que legal. Tem lugar que os caras estão jogando o fio sem conduíte, né? Entendeu? Mas nós estamos falando de apartamento aí, sei lá, de 5 milhões, 7 milhões. Outro produto, né? É outro produto. Vale. Mas, sim, não precisava tudo isso. Claro. Né? Se a gente fizer nos padrões convencionais, sairia muito mais barato, mas não cabe a nós. Né? Talvez uma reengenharia na hora que você for fazer a obra. Mas não cabe, na hora do orçamento, você orça o que o cliente te pediu. E quanto a etiqueta não pesa, né? Opa. Chegar uma hora que tu usasse, não, eu só tô mudando para a solução mais cara possível da instalação. Mas o metro quadrado é o dobro. Cara, tem dinheiro de sobra. Tu pode fazer o que tu quiser. Então, inclusive a instaladora também não sofre com isso. Sim. Então, é um contrato aí, sei lá, de 15 milhões pelo levantamento que eu fiz, um contratinho, né, de um apartamento, nós estamos falando para a instaladora de 15 milhões. Então, você fala, opa! Mas daí quando tu vai ver, o cara tem, sei lá, 300 unidades e ele com 2 já quita todas as soluções.
Porque a unidade, o valor agregado é muito alto, né? Muito alto. Muito alto. Então é isso. Então, a gente Outro tem que jogo. tomar esses cuidados. É outro jogo. Maravilha. Bom, e agora falando sobre controle de qualidade. O que acontece, como é que a gente vai garantindo os processos ao longo das obras e comissionamento e tudo mais? O que rola hoje no mercado? Você fez uma pergunta muito interessante que eu ia chegar lá e você já entrou nela. Boa. Muito bem. Cheguei antes. Não, é que assim, todos nós, né, instaladores que viemos de instaladoras grandes, a gente já tem um padrão de controle de qualidade. Por exemplo, testes hidrostáticos. Faz parte do databook que a gente entrega quando a obra termina. Então você tem que testar água fria, você tem que testar o gás, hidrante, né? Todos os apartamentos, e a construtora também tem as FVFs, né, que são as fichas de verificação de serviço. Então a gente faz o nosso teste, apresenta para eles e eles colocam no relatório deles. Então, por exemplo, todos os apartamentos, a parte de elétrica, de tomada, quando está instalado, você vai, um funcionário nosso, um da construtora, você energiza o quadro, coloca os bicos de luz e testa interruptor, testa tomada, tá tudo funcionando, então a gente entrega isso. Isso é o básico. Aí, quando você entra em um item que eu queria falar, que foi uma das discussões que a gente levou para o nosso último encontro de instaladoras, é o barramento blindado. Barramento blindado é um item extremamente sério e que muitas construtoras não estão dando o devido cuidado e atenção para isso. Isso é um negócio que a gente vai ter que mudar daqui para frente e vai partir desses nossos encontros. Eu citei no nosso encontro, porque isso me incomoda muito. Um exemplo. Elevadores. Todo mundo aqui já trabalhou em obra com elevadores. Qualquer empresa de elevador, para ela entrar na obra, o que ela te pede? Casa de máquina pronta, pintada, com porta iluminada, com os ganchos específicos. Poço de elevador totalmente caiado, pintado, com iluminação pronta para o cara simplesmente chegar e começar a instalar. Certo? Isso aí. Alguma construtora reclama? Não. Por quê? Porque isso eles determinaram lá atrás, não sei em que época, e não abrem mão. Você quer elevador? Você tem um prazo? Eu tenho prazo para entrar e eu tenho um prazo para te entregar. Foi consolidado isso e hoje isso é automático. Barramento blindado já está no mercado há muito tempo. Por que as instaladoras não exigem, ou o próprio fabricante não exige isso da construtora? Cara, é um item sério. Nós discutimos no nosso último encontro, vários instaladores já tiveram, os fabricantes, perdão, porque foram 2 fabricantes de barramento blindado, e eles estão tendo muitos chamados por causa de curto-circuito, por causa de incêndio em prédios. Caramba. Por conta de barramento blindado. Isso a Globo não mostra, entendeu? Então isso é recorrente. Por quê? E foi comentado lá. O fabricante, ele fornece o equipamento, e o equipamento é um equipamento sensível. Ele tem que estar guardado, alojado, num ambiente seguro. Se você entrar em qualquer obra, o barramento blindado ele está jogado no andar, ou ele está jogado no corredor. Isso eu não estou falando de orelhada, isso todos que estavam lá comentaram sobre isso. Eles não são armazenados de forma correta. Isso muitas vezes é culpa da construtora, que não dá espaço, que não tem. Eu tenho uma obra que teve esse problema, não tem espaço para armazenar. Então ele fica num determinado lugar, e se, dependendo do lugar, chover ali, acabou o barramento. Na hora de instalar, o shaft, muitas vezes, ele está totalmente aberto até lá em cima. Se entrar água lá em cima, molha o barramento. Acabou. O shaft deveria estar pintado, com porta, estanque para você poder entrar. Não é assim que acontece. Ele fica lá muitas vezes aberto, exposto a tudo. Vira depósito de lixo, e as construtoras não olham isso da forma que tem que olhar. Muitas vezes a montagem. O fabricante, ele
só vende produto. Ele pode indicar um instalador para que esse produto seja instalado da forma correta, né, com os equipamentos corretos, mas tem um custo. A construtora não quer pagar, não, deixa que o Danielzinho faz aqui. A equipe do Danielzinho, ela está treinada para isso? Não esquece que o Danielzinho é aquele cara que pegou a obra pelo preço que a construtora tinha e não pelo preço que deveria ser. Teve que montar a equipe com ele esse teve budget. que montar a equipe com esse budget. Então, o cara tem que saber trabalhar com os alicates, os equipamentos específicos, e muitas vezes não sabe. Simplesmente coloca lá, pega uma chavinha de boca e vai apertando. E o teste final? Ele tem que passar por um teste, tem que megar o barramento. Esse teste, cara, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu já vi alguns testes dele sendo fraudulentos. Simplesmente meteram um relatório para entregar para a Eletropaulo para poder ligar a obra. Então, assim, isso foi uma das discussões que a gente teve lá, que a gente precisa mudar esse perfil. Porque é a responsabilidade nossa que está lá. É o produto que nós estamos instalando, seja do fabricante A, B, C, D, não interessa, mas quem está instalando? Porque quando dá pau, vão ligar, sabe para quem? Para o fabricante. Aí o fabricante, eu só forneci o produto, quem instalou foi você. Aí vai vir atrás do instalador. Até aí, quantos dias o prédio já ficou sem energia? É um problema sério e recorrente. Eu estou dando um exemplo típico. Eu vejo muito comentário sobre manutenção, né? Porque eles vibram, Não reaperto existe. e não tem, né, cara? Então, tem um programa de manutenção preventiva. Os condomínios não sabem, não fazem. Você tem que ter um reaperto. Por quê? Passou energia, ela vibra. Por mais que você tenha colocado o torque correto, com o torquímetro correto, você tem que rever isso a cada 1 ano. O condomínio não sabe. Aí quando vai ver, deu pau. Aí vai falar que é culpa do fabricante, depois vai falar que é culpa do instalador. Mas tem a culpa do condomínio, mas o condomínio muitas vezes não sabe. Sim. E se está aí, mesmo que esteja escrito no databook, quem é que lê o databook? Não, Quem lê a receita a bula do remédio? sem dúvida. É só um comentário. Quem lê não toma, né? Pronto, você falou tudo. A manutenção preventiva é tudo. Então a gente está entrando nessa seara também, é uma das nossas dores. Porque a responsabilidade é nossa. E quando você entrega o produto, você não sabe para quem você entregou e nem o que ele vai fazer com ele. E você pode ser chamado lá na frente para um assunto que a responsabilidade não é mais sua. Loucura, cara, loucura. Bem, vamos caminhar para o encerramento e a gente queria fazer um ping-pong aqui contigo, bem rápido, só umas pequenas perguntas. Eu vou fazer uma, o Henrique vai fazer outra. Debate pronto, assim, uma lição inesquecível, cara. O que tu traria para nós aí toda essa experiência de vida e o que tu comentaria? Uma lição inesquecível foi o que o Henrique comentou na nossa última conversa. Foi aquela do incêndio lá no Shopping Internacional de Guarulhos, que ali eu me vi numa posição que eu nem me imaginava, de comandar um time inteiro num incêndio, que é uma área que eu não estava preparado para isso, mas o instinto de sobrevivência e de cuidado e de vamos resolver, vamos ajudar o próximo. Proatividade no máximo. Aquilo ali mexeu comigo, que eu lembro isso até hoje. Isso fazem 27 anos, 28 anos por aí. Faz uns dias. Então, assim, Algumas primaveras. Então, assim, eu levo isso para minha vida. Já comentei em alguns causos, algumas conversas de obra. Então, esse é um negócio que marcou a minha vida. Tem outras, mas essa acho que foi a mais marcante. Esse caos está detalhado no primeiro episódio, galera, que a gente gravou com o Daniel. Não percam. Lá. Não percam, que é animal. Cara, parabéns mais uma vez por esse trabalho incrível. Beleza. E para encerrar, a gente aqui acha que a gente conversa com quem está começando, né? Às vezes se surpreende que não, mas... Exato. O que você daria de conselho ou, assim, um ensinamento para quem está começando a carreira, que está dando os primeiros passos aí dentro do nosso mercado? Então, primeiro,
você tem que enxergar que é isso que você quer. É esse nicho de mercado que você quer trabalhar. Muita gente entra por falta de opção. E aí eles são só passageiros. Eles vão entrar, vão fazer uma passagem e vão embora. Quando você entra nesse mercado e você fala, uau, é legal. Porque assim, quem entra nesse mercado, ou entra como ajudante, ou já está estudando, entra como estagiário. A construção civil ela é uma das locomotivas do nosso país, né? Nós temos aí alguns pilares, vamos chamar assim, não vamos chamar nem de locomotiva, alguns pilares, que é a construção civil, o agro, que hoje está em alta, mas a construção civil, principalmente na época da pandemia, foi quem segurou o país. Sim. Muita gente não sabe disso. A construção civil não parou. E é por causa desses caras que não pararam que muita gente está viva aí até hoje. Sim. Quem montou os hospitais de base para atender aquele monte de gente? É o pessoal da construção civil, que fez aquele monte de ajuste para o pessoal ser tratado. Esse pessoal não podia parar. Quando as minhas obras não pararam, acho que de vocês também não. Sim. Então não parou. Então, é um mercado que tem que ter uma atenção especial. É uma dos pilares que a gente tem. Então, entrou nesse nicho, vê aonde você quer e se dedica. Não para. Você pode começar como ajudante, você pode terminar como engenheiro. Você não precisa ser ajudante a vida inteira. Você tem que botar isso na sua cabeça, principalmente o jovem. Ele tem que colocar isso na cabeça dele para ele falar, uau, isso aqui é um mercado que não vai parar nunca. Hoje a molecada está querendo entrar para o IA, para TI. Legal, bacana. Mas a construção civil, sem construção civil, não tem data center. Você quer um data center? Você vai precisar de um engenheiro, vai precisar de um pedreiro, vai precisar de um encanador, de um eletricista. Senão, acabou a brincadeira. Por mais que hoje a gente tenha tecnologias de pré-moldados, mas alguém tem que montar. Não, e alguém concreta isso, alguém controla Você entendeu? isso. Então, não. Isso não vai parar nunca. Então, o conselho que eu dou é, encontre o teu caminho, mas não desista. Vai em frente, não para ali. Não para no primeiro degrau. Vai pro segundo, vai pro terceiro, sobe, a escada é longa. Continua subindo. Como é que você sempre fala? Tem que seguir nadando? Como diria a Dory, falaria pro Nemo, continue a nadar. Ele perdeu a direção, ele perdeu tudo. Isso eu falo porque assim, é uma frase que eu tenho com a minha filha, desde pequenininha. Continue a nadar, não para. Segue. E você vai alcançar o teu objetivo. É isso que eu acho. Boa. Muito bom. Daniel, muito obrigado por mais essa tua presença aqui, esse segundo episódio. É sempre muito bom conversar contigo, a gente sempre até acaba dilatando o episódio. Espero que todos os nossos inscritos curtam o canal, se inscrevam, mandem perguntas, a gente encaminha para o Daniel. O Daniel tem uma experiência aí, como ele trouxe para nós, relevante nesse mercado. E é um mercado difícil da instalação, né? Um mercado que não é tão simples quanto muitas vezes acham que é. Então, participem e a gente vai estar aqui à disposição, e o Daniel também, para tirar dúvidas de todos. Alguma consideração, Henrique? Não, só agradecer. Eu que agradeço E vocês. Que isso. Vamos junto. Vamos Sim, junto. em frente. Com certeza convidaremos para episódios futuros. Eu agradeço muito essa oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, o Henrique, enfim, podendo falar um pouquinho do nosso dia a dia. Não, e coloca também aqui para nós no final contatos da DRAF, né? Empresas que queiram te contatar, pode falar aí, de repente depois a gente pede pro Fê colocar Eu te passo no depois. descritivo, bonitinho. Coloquem lá, procurem o Daniel, puta profissional da área, tenho certeza que vai ajudar a todos. Fechado. Valeu, galera. Obrigado, até mais. Obrigado.